Olá, aqui é a Maria Duarte, está começando mais um episódio do Esclarecer. Seja bem-vindo! No bate-papo de hoje, eu, Bruna, Luca e Eduarda vamos falar um pouquinho de reencarnação. Você sabia que a crença na reencarnação é muito popularizada no Brasil pelo espiritismo, mas a verdade é que é uma crença comum a várias religiões? Pois é, no passado a crença da reencarnação era sustentada por figuras históricas da filosofia grega, como Pitágoras, Sócrates e Platão. E também nas antigas religiões da Austrália, do Egito Antigo, da cultura inca, do budismo, hinduísmo, maniqueísmo e jainismo. Não podemos deixar de lembrar que a doutrina espírita é cristã e a reencarnação é ensinada pelo próprio Cristo. Em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes. Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação. E por que e quando essa ideia deixou de ser aceita? Então, gente, aconteceu no Segundo Concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Em decisão política, resolveu abolir tal convicção. É que a Teodora, esposa do imperador Justiniano, era uma escravocrata desumana e muito preconceituosa, e temia retornar ao mundo como escrava, e por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio. E assim, um concílio realizado em Constantinopla no ano 553 d.C. afirmou que a reencarnação não existe. Gente, dá pra acreditar? A reencarnação é um dos princípios básicos para se compreender a justiça divina, porque é retornando em uma nova vida que se tem a oportunidade de rever os erros e recomeçar o trabalho de nossa evolução. Para esclarecer sobre esse tema intrigante, vamos rever algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Na pergunta 167, Kardec questiona: qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos responderam: expiação, ou seja, resgate de dívidas, reconciliação, pacificação. E eles ainda complementam a resposta: para melhorar progressivamente, evoluir. E ainda na mesma resposta, os espíritos perguntam a Kardec de volta: sem isso, onde estaria a justiça? Pergunta 168. Será que o número de existências é limitado, ou será que reencarnamos eternamente? A resposta é a seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso, e quando se libertar de todos os seus erros e defeitos, não vai mais necessitar das provas da vida material. 169. E o número de encarnações, será que é o mesmo para todos os espíritos? Os espíritos responderam: não, aquele que caminha depressa se poupa muitas provas, ou seja, depende do esforço e vontade de cada um. Eu tô adorando estudar Kardec. Olha a pergunta 172. E as nossas existências são todas no planeta Terra? Nem todas, podem ser em mundos diferentes. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas. Nas respostas que se seguem, os espíritos reforçam que não podemos reviver muitas vezes no mesmo planeta, se não avançamos o bastante para passar para um mundo superior. E tem mais, é possível que já tenhamos vivido em outro planeta e estejamos de volta à Terra, viu? Se não progredirmos, podemos ir para outro mundo que não seja melhor ou que pode ser até pior. Aí, já imaginou, Luca, você reencarnar num planeta primitivo, tipo o Homem das Cavernas? Deus me livre, eu sem internet, jamais. Então vamos aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, para seguir em frente. Lembre-se, tudo é questão de merecimento. Se liga na próxima pergunta de Kardec. 184. Será que podemos escolher o novo mundo em que vamos habitar? Nem sempre, mas pode pedir e pode obter se assim merecer, porque o acesso a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. Gente, Allan Kardec não deixou passar nada mesmo. São muitas perguntas. E a cada resposta o tema fica mais interessante e esclarecedor. Então é claro que a primeira dica de leitura do episódio é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, porque o capítulo todo é maravilhoso. E a segunda dica é o livro Missionários da Luz de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 13 tem o tema do nosso episódio, Reencarnação. Bem, pessoal, vamos encerrando por aqui. Pera aí, Luca. Olha a conclusão do mestre Allan Kardec sobre a justiça da reencarnação, ao final da pergunta 181. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas, em sua justiça, ele lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio que foram colocados.
se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte. Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não os deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Muito bom! Kardec foi muito perspicaz, pois pesquisava e estudava muito para não deixar margem de dúvida. E essa conclusão fecha com chave de ouro nosso estudo sobre reencarnação. Agora encerrando mesmo, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Tchau!